Oração da madrugada para descanso completo da alma. Jesus visita sua casa esta noite. Você tenta dormir, mas a mente continua girando. Fecha os olhos, muda de posição, respira fundo. Nada muda. Lá fora está tudo em silêncio, mas dentro de você é como se existisse uma tempestade que ninguém vê. E por mais que esteja cansado, o descanso que você precisa não é físico. O que está exausto é a sua alma. Você está aqui porque foi chamado. Essa oração não apareceu por acaso. Foi Deus quem te trouxe, porque Ele viu que você estava tentando vencer no braço o que só se vence no espírito. Ele viu que, mesmo rodeado de pessoas, você carrega um vazio, uma inquietação que você não sabe explicar, mas sente todos os dias ao deitar. E todas as noites, ao acordar sem motivo algum, com o coração pesado. O que te falta não é sono, é repouso interior, é paz real, é sentir-se seguro de novo, é ter onde deitar o coração e não apenas o corpo, porque descansar o corpo é fácil. Difícil é calar os pensamentos, soltar os pesos, confiar que Deus está agindo enquanto você dorme. E é exatamente isso que Ele quer te ensinar nesta madrugada. Não ignore o que está acontecendo agora. Essa oração é um convite para algo maior, um encontro sobrenatural. Jesus quer visitar a sua casa, não só o espaço físico onde você mora, mas o seu interior, os cômodos escondidos da sua alma, onde você trancou dores antigas, culpas mal resolvidas, promessas que você deixou de acreditar. Talvez você esteja se perguntando, por que Deus falaria comigo justo agora? Porque é no silêncio da madrugada que Ele revela o que o barulho do dia esconde. É quando tudo para que Ele finalmente pode falar. E hoje Ele escolheu essa hora para te encontrar. Porque Ele ama se revelar quando o mundo dorme. Foi assim com Samuel, com Jacó, com Paulo na prisão, com Jesus no Getsêmani. As madrugadas sempre foram o cenário de revelações profundas e visitas inesperadas. Essa oração é diferente. Não é para ouvir de fundo, é para viver. É um caminho para o descanso completo da alma. E se você ficar comigo até o fim, vai perceber que não está sozinho. Vai sentir a presença dele aí onde você está. Porque quando Jesus entra em um lugar, nada permanece igual. Feche os olhos, respire fundo e abra o coração. O milagre do descanso está prestes a começar. Quando o cansaço é da alma, não do corpo, existe um tipo de cansaço que nenhuma noite de sono resolve. Você pode dormir 8 horas, 10 horas, pode desligar o celular, diminuir o ritmo, tentar se distrair, mas ainda assim acorda com uma sensação estranha de peso, como se algo estivesse fora do lugar por dentro. O corpo até obedece, mas a alma continua inquieta. E muita gente não percebe isso. Confunde exaustão espiritual com rotina puxada. Confunde vazio interior com falta de férias. Confunde ansiedade com excesso de tarefas. Mas a raiz não está na agenda. Está no coração. Quando a alma está cansada, o pensamento não descansa. A memória puxa situações antigas. A mente constrói cenários que ainda nem existem. O coração entra em modo de defesa. Você começa a viver tentando se proteger de dores que talvez nem aconteceram ainda. É uma guerra silenciosa. Não aparece no rosto, não se mede em exames, mas rouba sua paz todos os dias. Provérbios diz que, assim como imagina em sua alma, assim ele é. O que acontece dentro molda tudo fora. A filosofia cartesiana dizia, penso, logo existo. Mas a espiritualidade cristã nos leva mais fundo. Não é apenas o pensamento que define a existência, é a condição da alma. Quando a alma está desconectada de Deus, o pensamento se torna um labirinto. Você pensa demais e sente pouco a presença, analisa tudo, controla tudo, mas confia pouco. A mente tenta ocupar o lugar que pertence ao espírito, e isso cansa. Muito.
Jesus enxergava isso com clareza. Quando ele disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não estava falando apenas de peso físico. Ele falava de almas esmagadas por preocupações, culpa, medo, expectativas, cobranças internas, feridas emocionais não tratadas. Ele oferecia descanso para aquilo que ninguém vê, mas todo mundo sente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um cansaço que não tem explicação lógica. Uma sensação de estar sempre devendo algo para a vida, para os outros, para si mesmo. Um aperto no peito que aparece no silêncio da noite. Uma dificuldade de desligar a mente, de confiar, de simplesmente descansar sem culpa. Isso não é fraqueza, é um sinal, um chamado da sua alma pedindo reconexão. O salmista escreveu: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus." Repare que ele conversa com a própria alma. Ele reconhece o abatimento, mas não se rende a ele. Ele aponta uma direção. Esperar em Deus não é passividade, é realinhamento interior. É recolocar Deus no centro do pensamento, das emoções, das decisões, da identidade. Quando você tenta resolver o cansaço da alma apenas com estratégias externas, você apenas anestesia o sintoma. Mas quando você leva essa fadiga para Deus, algo profundo começa a ser reorganizado por dentro. A confiança volta ao lugar. O medo perde força. A esperança ganha espaço, a respiração se acalma, o coração desacelera. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a alma encontrou novamente seu ponto de apoio. Esse é o primeiro passo para o descanso verdadeiro. Reconhecer que o problema não está no corpo, mas na alma. E reconhecer isso não te diminui, te liberta, te coloca na rota certa para a cura interior. Porque Deus não trata apenas comportamentos, Ele trata raízes. Ele não alivia só sintomas, Ele restaura estruturas internas. E quando essa restauração começa, algo interessante acontece. A noite deixa de ser apenas um momento de escuridão e passa a revelar o que estava escondido durante o dia. É justamente nesse território silencioso que muitas batalhas são travadas sem que você perceba. É sobre isso que precisamos falar agora, porque entender essa dinâmica muda completamente a forma como você vive suas madrugadas e como você protege a sua paz. A batalha invisível que acontece à noite. É durante a madrugada que os pensamentos mais perigosos ganham força. Quando o corpo desacelera, a mente grita. A rotina do dia esconde, distrai, adia. Mas de noite, tudo vem à tona. Lembranças mal resolvidas. Culpas que você achava ter superado. Medos que se disfarçam de preocupação. Situações que você tenta esquecer, mas voltam com força quando tudo silencia. E essa é a hora em que o inimigo tenta agir com mais intensidade. Ele não precisa de barulho, ele opera no escuro. Não para assustar com gritos, mas para alimentar mentiras com sutileza. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso inclui as madrugadas, porque é quando você está vulnerável que ele sussurra dúvidas, acusações, desesperança. Ele não precisa mudar sua realidade. Basta mudar sua percepção. Basta te fazer pensar que nada vai melhorar, que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você. Ele manipula o que você sente para te fazer esquecer o que Deus prometeu. Muitos ataques espirituais acontecem de forma silenciosa, emocional, um desânimo repentino, um medo inexplicável, uma tristeza que surge do nada. São sinais de guerra invisível, são batalhas que não se vencem com esforço, mas com vigilância e oração. Jesus sabia disso, por isso ele orava durante a noite. Por isso, ele ensinou que devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Porque quem não vigia no escuro,
tropeça quando o dia amanhece. É por isso que Deus te chamou para essa oração da madrugada. Não é só para te dar paz, é para te dar discernimento, para que você pare de lutar com armas humanas contra problemas espirituais. Efésios diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E esses não descansam à noite. Pelo contrário, é quando o mundo dorme que eles tentam confundir os que estão vulneráveis. Mas quando você se levanta em oração, mesmo de joelhos, você está em pé no mundo espiritual. A oração noturna tem poder porque ela inverte a lógica natural. Enquanto muitos escolhem dormir sem se proteger, você está aqui se revestindo. Enquanto muitos ignoram o que sentem, você está enfrentando com coragem. E isso tem um impacto real. A atmosfera muda. O ambiente espiritual ao seu redor é transformado, porque onde há luz, as trevas não permanecem. Essa batalha da madrugada não é contra você. Ela é por aquilo que você carrega. É porque há promessas sobre sua vida. É porque há pessoas que vão ser impactadas pelo que Deus vai fazer em você. É por isso que você é tão atacado. O inimigo tenta cansar sua mente para que você desista antes de viver o que foi prometido. Mas essa madrugada é um divisor de águas. Você não está sozinho. E agora que você começou a discernir a batalha, é hora de entender o que acontece quando até a casa parece cheia, mas o coração continua vazio. Porque esse também é um sinal claro de que a alma precisa de visitação. Quando a casa está cheia, mas o coração está vazio. Às vezes a casa está cheia de gente, mas o coração continua em silêncio. A mesa posta, as vozes misturadas, as obrigações sendo cumpridas. E por dentro, um abismo. É possível ter companhia e ainda assim sentir solidão. É possível viver em família e ainda assim se sentir invisível. O que isso revela não é a ausência de pessoas, é a ausência de presença, de sentido, de comunhão com o que realmente importa. A alma vazia não se preenche com movimento. Ela se alimenta de propósito, e propósito não é fazer mais, nem se ocupar o tempo todo. É saber por que se vive, é sentir que há uma direção. E quando isso se perde, tudo vira peso. Até aquilo que deveria ser bênção começa a parecer fardo. A rotina da casa passa a ser automática. O cuidado vira obrigação. O carinho vira formalidade. As palavras viram ruído. E você se vê ali, presente fisicamente, mas distante emocionalmente, exausto espiritualmente. Jesus, certa vez, visitou a casa de Marta e Maria. Marta estava ocupada com tudo, com a limpeza, a organização, o servir. Mas Maria se assentou aos pés dele. Enquanto uma enchia a casa de movimento, a outra enchia o coração de presença. E foi a Maria que Jesus elogiou. Porque há momentos em que parar e ouvir é mais importante do que fazer. Há momentos em que o silêncio diante de Deus vale mais do que 1000 ações. Porque Ele não entra em casas organizadas. Ele entra em corações disponíveis. Esse vazio que você sente talvez não seja falta de amor. Talvez seja excesso de controle. Você tenta manter tudo em ordem, cuida de todos, assume responsabilidades que nem são suas e, no fim, sente que ninguém cuida de você. Mas e se o problema não estiver fora? E se for hora de abrir mão do controle e deixar que Deus cuide do que você tenta segurar sozinho? Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não é sobre fazer mais, é sobre entregar. É sobre reconhecer que o que sustenta um lar não é esforço humano, é presença divina. E a presença de Deus só entra onde há espaço. Corações cheios de orgulho, de razão, de mágoas, de cobranças, não conseguem perceber quando ele passa. Por isso, a pergunta que essa madrugada traz não é com quem você mora, mas com quem está o seu coração. Porque Jesus pode visitar sua casa, sim, mas ele não se impõe.
Ele bate à porta e espera que você abra. E quando você abre, ele entra, ele limpa, restaura, sara, reconstrói. Ele transforma lares quebrados em lugar de paz. Mas isso começa com um gesto simples. Reconhecer que mesmo cercado de tudo, você precisa de algo que ninguém pode dar. Esse é o convite agora. Parar de resistir, admitir que o coração está vazio e dizer: Jesus, visita minha casa, mas começa pelo meu interior, porque é quando ele habita dentro que tudo ao redor começa a mudar. E essa mudança, essa visita profunda, começa com uma decisão: preparar o ambiente. É isso que vamos ver agora. Como preparar sua casa para uma visita de Jesus. Jesus não invade. Ele visita onde é bem-vindo. Ele entra onde há espaço. E diferente do que muitos imaginam, não é a perfeição da casa que atrai sua presença, mas a sinceridade do coração. Não é o ambiente esteticamente limpo, mas espiritualmente acessível. Ele se move em lugares onde há fome, sede, humildade, rendição. E preparar sua casa para uma visita dele é menos sobre o que se faz com as mãos e mais sobre o que se abre no espírito. Há um princípio claro nas Escrituras. Toda manifestação de Deus começa com consagração. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso não é ritualismo, é preparação espiritual. Significa separar o ambiente de tudo aquilo que rouba a sensibilidade, a atenção e a reverência. Significa criar um espaço onde ele seja desejado, não tolerado, onde ele tenha liberdade e não apenas um lugar reservado. Preparar sua casa é começar desligando os ruídos. É silenciar o excesso de telas, de distrações, de vozes que falam mais alto do que a palavra. É entender que o Espírito Santo é como uma brisa suave. Ele não grita para ser ouvido. Ele se manifesta onde há quietude, onde há foco, onde há reverência. E muitas vezes, o que impede uma visita poderosa de Deus não é o pecado declarado, é a distração constante. O segundo passo é alinhar as palavras. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Como você fala dentro da sua casa, define a atmosfera espiritual que ali habita. Palavras de julgamento, crítica, murmuração e brigas constantes não apenas ferem, mas expulsam a paz. E onde não há paz, a presença de Deus se afasta. Já palavras de gratidão, perdão, encorajamento e oração criam uma ambiência propícia para milagres acontecerem. E por fim, é necessário restaurar o altar. Toda casa que deseja ser morada de Deus precisa ter um altar, não físico, mas espiritual, um lugar de encontro, um tempo separado para Ele. Um espaço, por menor que seja, onde a Bíblia seja aberta, onde orações sejam feitas, onde louvores sejam ouvidos. Um ambiente onde Jesus não é um convidado ocasional, mas o anfitrião principal. Lembre-se, a casa de Zaqueu foi transformada quando ele decidiu abrir mão do que o afastava de Deus. Ele não só recebeu Jesus com alegria, como também tomou atitudes práticas. Restituiu o que havia roubado, mudou sua postura, demonstrou frutos de arrependimento. Isso é preparação verdadeira. É abrir a porta e também entregar as chaves. É deixar que Jesus não só entre na sala principal, mas acesse os cômodos fechados. Aqueles onde você guarda o que ninguém sabe. E quando você prepara o ambiente, algo muda no invisível. Você sente o clima da casa mudando, os conflitos diminuem, a insônia começa a ceder, a angústia perde força. Porque onde Jesus entra, ele não apenas visita, ele transforma. É sobre isso que vamos orar agora. Uma oração que silencia a mente, aquieta o coração e convida a presença do Senhor para tomar lugar. Uma oração que é o início de uma nova atmosfera. E se você orar comigo, algo real vai acontecer. Porque onde há rendição, há manifestação.
a oração que silencia os pensamentos e acalma o coração. A mente inquieta é o maior ladrão da paz. Mesmo em silêncio exterior, ela grita por dentro, traz culpas do passado, simula tragédias do futuro, alimenta o medo com suposições e transforma qualquer detalhe em ameaça. É como uma tempestade que ninguém vê, mas que afunda o coração pouco a pouco. Por isso, antes de orar por respostas, precisamos orar por silêncio. Um silêncio interno, um desligar do excesso de controle, um calar de vozes que não vêm de Deus. Muitos acham que orar é falar muito, mas às vezes a oração mais poderosa é aquela em que se diz pouco e se escuta muito, em que se respira fundo, entrega e permanece. O próprio Jesus disse que ao orar não deveríamos usar vãs repetições como fazem os pagãos. O que ele ensinou foi intimidade, não performance. Oração é confiança expressa em palavras, e confiança não grita, confiança repousa. A alma só descansa quando se sente segura, e a segurança só vem quando você se lembra de quem está ouvindo a sua oração. Você não está falando com o universo, com o acaso ou com uma ideia abstrata. Você está diante de um Pai que vê em secreto, que conhece os seus pensamentos antes mesmo de você verbalizá-los. Um Pai que não precisa que você impressione. Ele só quer que você se entregue. Agora, respire profundamente. Feche os olhos por um instante. Perceba onde o seu corpo carrega tensão. Solte os ombros. Relaxe a mandíbula. Deixe a respiração fluir. Sinta o ar entrando e saindo. Enquanto isso, repita em silêncio no seu coração: Senhor, eu não tenho controle, mas o Senhor tem. Eu não entendo tudo, mas o Senhor vê além. Minha mente está cansada, meus pensamentos agitados, mas eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho entregar. Permaneça com essa frase por alguns segundos. Sinta como o corpo começa a responder, como o coração desacelera. É assim que começa o descanso real, quando a alma entende que já não precisa se defender, nem controlar o tempo, nem prever o amanhã, porque quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Filipenses 4 nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Note, primeiro a oração, depois a paz. Não o contrário. Você não ora porque está em paz. Você ora para encontrar a paz. Por isso, não espere sentir-se pronto para orar. Ore mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem palavras. Porque o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. E nessa madrugada, enquanto você ora comigo, algo está sendo liberado. Os céus estão atentos. Sua casa está sendo envolvida. Seu quarto se torna um altar. E o impossível começa a ser movido não porque você disse tudo certo, mas porque você entregou com sinceridade. Agora que sua mente está mais calma e seu coração mais aberto, é hora de entender o que Jesus faz quando entra em um lar. Porque ele não visita apenas para consolar, ele entra para transformar. O que Jesus faz quando entra em um lar? Jesus não entra em um ambiente apenas para consolar lágrimas. Ele entra para mudar realidades, para curar o que a medicina desistiu, para restaurar o que a psicologia não alcança, para reconstruir o que a lógica humana já classificou como perdido. Quando ele entra em um lar, algo invisível se move, algo que ninguém pode explicar, mas todos podem sentir. Em Lucas 19, quando Jesus visita a casa de Zaqueu, tudo muda. Aquele homem, marcado por ganância e rejeição, se transforma. Ele não apenas ouve uma palavra, ele decide mudar de vida. Restitui o que roubou. Abandona o egoísmo, porque quando Jesus entra,
Ele não se limita à sala. Ele acessa os quartos trancados da alma. Ele mexe em assuntos antigos, toca em feridas guardadas, desmonta muros que foram construídos por medo e orgulho. E faz isso com amor, com firmeza sim, mas com misericórdia, sempre com graça. Na casa de Pedro, em Mateus 8, ele encontra a sogra do discípulo doente. Não faz discurso, toca nela. A febre vai embora. Ela se levanta e começa a servir. A presença de Jesus não paralisa. Ela cura e impulsiona. Traz sentido, reposiciona. Reacende a chama do propósito. Quem antes estava abatido, volta a ter vontade de viver, de servir, de amar. Na casa de Jairo, Jesus entra quando todos já haviam perdido a fé. Diziam: não incomodes mais o mestre, sua filha está morta. Mas ele entra mesmo assim, fecha a porta, manda que os zombadores saiam, e ali, no ambiente da incredulidade, ele restaura a vida. Porque onde Jesus entra, até o que morreu revive, até o que foi enterrado por palavras negativas, por diagnósticos e traumas, pode ressuscitar. Jesus não visita casas por acaso, ele entra com propósito. E se você sente que ele está se aproximando da sua, não é para observar, é para intervir, para mudar o clima, para limpar o ar, para realinhar afetos, restaurar vínculos, calar o barulho da discórdia, desarmar corações feridos, quebrar ciclos de destruição emocional. Ele não precisa de permissão para amar, mas precisa de espaço para agir. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cear, nesse contexto bíblico, significa intimidade, significa sentar à mesa. Dividir não apenas o alimento, mas o tempo, a escuta, a atenção. Jesus não quer uma visita rápida. Ele deseja morar, habitar, permanecer. E quando isso acontece, tudo se reorganiza. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não espere mudanças no ambiente se o coração continua trancado. O que impede a visitação não são as circunstâncias, são as resistências. E resistir ao toque de Jesus é perder a oportunidade de ver o lar se tornar refúgio, de ver a casa se transformar em lugar de cura, de experimentar o que só a presença dele pode fazer. Agora que você entende o poder dessa visita, é hora de permitir que sua alma repouse nos braços do Pai. Não apenas como quem escuta, mas como quem confia, porque descansar é mais do que parar. É se entregar sem medo, quando a alma repousa nos braços do Pai. Descansar verdadeiramente não é deitar o corpo, é entregar o controle, é soltar o que consome por dentro. É abrir mão da necessidade de entender tudo para finalmente confiar. Muitos dormem, mas poucos descansam. Dormem com o corpo pesado, mente agitada, coração ansioso. Acordam no mesmo lugar de dor, porque o sono alivia a superfície, mas só Deus toca a raiz. O descanso da alma não acontece por fuga, mas por rendição. Não é ausência de problemas, é presença de fé. Não é negação da dor, é confiança no cuidado do Pai. O Salmo 4:8 nos ensina: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Note que o versículo começa com em paz. Não é o sono que traz a paz, é a paz que prepara o sono. E essa paz não vem das circunstâncias. Ela vem da certeza de que Deus está presente, mesmo quando tudo parece incerto. Quando a alma repousa nos braços do Pai, ela se reconecta com a sua origem. Lembra de quem é, de onde veio, para onde vai. Não se define mais pelo cansaço, nem pela dor, nem pela opinião dos outros. Descansa porque sabe que não precisa provar nada, que não precisa ter todas as respostas, que pode simplesmente ser filha, ser filho, e isso basta. É nesse lugar de entrega que as preocupações perdem a força, porque quando você repousa em Deus, Ele começa a trabalhar por você. Isaías 64:4 declara:
Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto você descansa, ele age. Enquanto você entrega, ele organiza. Enquanto você silencia, ele fala. É um paradoxo espiritual. O seu repouso é a ativação da ação dele. Mas para que isso aconteça, é preciso abrir mão da lógica, abrir mão da necessidade de controlar os resultados. O controle é uma ilusão que rouba a fé. Tira de você o prazer de viver o presente. Faz com que você esteja sempre tentando antecipar o que pode dar errado, ao invés de confiar no que já deu certo, a presença de Deus. Quando você finalmente aceita que não precisa saber tudo, que não precisa carregar tudo, a alma relaxa, o coração volta ao lugar, o espírito se alinha e você começa a experimentar um tipo de descanso que nenhum travesseiro pode oferecer. Jesus disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ele não disse que ensinaria como descansar. Ele disse: aprendam de mim. O descanso é fruto da intimidade com quem é manso e humilde. É uma consequência de estar perto dele, de andar com ele, de ouvir sua voz e confiar no seu tempo. Agora que você entende o que é repousar nos braços do Pai, chegou o momento mais profundo desta madrugada, a oração final. A oração de entrega, de rendição, de confiança total, onde você vai, com suas palavras e seu coração, dizer: Senhor, eu não aguento mais sozinho, eu preciso que o Senhor me carregue, e Ele vai carregar, porque foi para isso que Ele te trouxe até aqui. A oração final, entrega, rendição e visitação de Jesus. Agora é o momento mais íntimo desta jornada. Tudo o que você ouviu até aqui preparou o seu coração para esse instante. Essa não é uma oração qualquer. Não é para ser repetida automaticamente, nem murmurada por obrigação. É uma entrega. É o momento de abrir os braços por dentro e permitir que Jesus entre, que Ele faça morada, que Ele tome o lugar de tudo o que tem te roubado a paz. Feche os olhos. Respire fundo, perceba que você não está só, a presença dele já está aí, não pelo lugar onde você está, mas pelo coração que decidiu se render. E onde há rendição, há visitação, onde há verdade, há manifestação. Ore comigo agora, em voz baixa, mas com o coração completamente aberto. Senhor Jesus, eu estou aqui porque cheguei ao meu limite. Eu tentei de tudo, me esforcei, aguentei, sorri por fora quando tudo estava desmoronando por dentro. Mas o Senhor conhece cada canto da minha alma, e nesta madrugada eu não quero mais fingir que estou bem. Eu quero descansar de verdade, não só deitar, eu quero repousar nos teus braços. Visita a minha casa, Senhor. Não apenas o lugar onde eu moro, mas o ambiente interior onde se escondem as minhas dores. Entra nos cômodos que eu fechei com medo. Acalma os pensamentos que não me deixam dormir. Toca nas lembranças que ainda doem. Apaga as palavras que me feriram. Me limpa por dentro. Eu entrego o que não controlo. Eu solto o que me prende. Eu reconheço que sem ti nada faz sentido. Vem, Senhor, toma o teu lugar. Que a tua paz reine onde antes havia ansiedade. Que a tua voz silencie as acusações. Que a tua presença transforme essa casa em um refúgio de descanso e meu coração em um altar de adoração. Eu me rendo, eu confio, eu te recebo. Silencie agora por alguns instantes. Permita que o Espírito Santo fale onde você não sabe mais o que dizer. A presença de Deus não depende de muitas palavras, mas de um coração disponível. E neste exato momento, Ele está aí. Ele está tocando, sarando, realinhando. A paz que excede todo o entendimento está se instalando.
Enquanto essa oração termina, algo novo começa. Talvez as circunstâncias ainda não mudem de imediato, mas algo dentro de você já está diferente. Porque onde Jesus entra, a transformação é inevitável. E se essa oração tocou você, há um último passo. Um simples gesto que pode ativar algo ainda maior. Declare nos comentários com fé e humildade: Jesus, visita minha casa esta noite. Não é só um comentário, é uma declaração espiritual. É um ato público de fé. E eu estarei orando por cada um que fizer isso, porque a sua casa é lugar de promessa e o descanso que você buscava começou agora. Se você chegou até aqui, saiba, isso não foi por acaso. Deus te escolheu para viver essa madrugada como um marco espiritual. Algo foi quebrado, algo foi liberado. Você pode não ver com os olhos ainda, mas vai sentir. No sono que virá, no alívio que permanecerá, no silêncio que antes pesava, agora vai acolher. A visita de Jesus não termina com essa oração. Ela continua em cada gesto de fé que você cultivar a partir de agora, na forma como você vai falar dentro da sua casa, na maneira como vai confiar nos processos, no tempo que vai separar, mesmo que breve, para buscar a presença dele. É assim que a paz se sustenta, pela permanência, pela prática, pela intimidade. Guarde isso. O cansaço da alma não define quem você é. Ele apenas revela que você precisa voltar à fonte. E a fonte está aberta. Sempre esteve. Jesus continua chamando os cansados, continua curando os que se rendem, continua visitando lares silenciosos para encher de vida onde só havia dor. E agora, Ele está aí, porque você o convidou. Se essa oração falou com você, escreva aqui embaixo: Jesus, visita minha casa esta noite. Esse será o seu sinal, sua aliança, sua declaração. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que também está cansado, lutando para dormir, perdido em pensamentos. Você pode ser a ponte para que outra alma encontre descanso. Seja instrumento da paz que você acabou de receber. Agora respire fundo mais uma vez. Sinta o corpo mais leve, o coração mais tranquilo, o ambiente diferente. Porque quando Jesus entra, até o ar muda. Descanse na paz de Cristo. O céu está velando por você.